Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que se ligam no nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho da tela, se inscreve aqui nos bastidores. É fundamental que você seja inscrito aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. E sempre que puder, deixa um like maroto aí no vídeo aí, porque o YouTube ele entende que você está gostando aí do nosso conteúdo que a gente está entregando aí para vocês. Galera, o vídeo de hoje a gente vai tentar abordar aqui, fazer uma síntese de como está sendo feito o trabalho do CEO aí no Botafogo. Tem muitas divisões aí de opiniões na torcida do Botafogo, mas eu quero aqui trazer algumas coisas aqui para aumentar aí a reflexão sobre o tema e sobre o profissional Jorge Braga. Vamos lá, galera. Primeiro eu quero dizer o seguinte: o Botafogo há bem pouco tempo atrás se comunicava muito mal. O Botafogo ele tinha esse problema de comunicação com o clube e agora o Botafogo ele sempre se comunica de forma oficial por nota oficial, né? Portanto, o Botafogo sempre dá uma nota sobre algum tema que ele acha necessário para abordar algum assunto, tá? Isso é a condição de dar publicidade a alguma coisa. Mas o profissional Jorge Braga, que veio para trabalhar no Botafogo, ele tem ali o dever de casa ali para ser feito. Uma das coisas que ele faz é não deixar aí o Botafogo gastar mais do que pode, né? Ou seja, ele tenta a todo momento ele frear as contas e não deixar o Botafogo gastar mais do que pode, né? Portanto, ele tem em todos os atos dele uma responsabilidade sobre esses números, né? Sobre esse resultado. Ele está aqui no Botafogo para diminuir as despesas, né? E fazer o Botafogo trabalhar com uma forma mais organizada, tá? Isso é muito bom para o Botafogo, porque o Botafogo, estatutariamente, a gente sabe, ao longo desses anos, através dos seus dirigentes, ora incompetentes, ora amadores, chamem do que quiser, o fato é que esses gestores do Botafogo, eles tomavam a decisão final, né? Sempre, na maioria das vezes, prejudicando o Botafogo, exatamente porque esse dinheiro não é deles, né? Então o Botafogo ele chegou a uma dívida de R$1 bilhão, ou quase R$1 bilhão, praticando atos que são prejudiciais ao nosso clube, né? Então, se você pegar os contratos do Botafogo, você vai ver que muitos são muito ruins para o Botafogo. Jorge Braga chegou no Botafogo para ser o cara ali. Se hoje não existe uma responsabilidade fiscal no Botafogo estatutária, o Jorge Braga é o cara que vai blindar, é o cara que bota o freio, né? No oba-oba, é o cara que de forma racional olha para os números e toma uma decisão, na minha opinião, na maioria das vezes acertada. Todas as pessoas erram, mas na maioria das vezes acertada. Por quê? Porque o objetivo dele no Botafogo é muito claro, é reduzir despesa e fazer futebol em alto nível dentro da realidade que o Botafogo pode fazer. Então isso eu quero deixar aí entendido para o torcedor. Agora vamos para a segunda parte. Vou citar o exemplo aí do Fernandão, né? O Fernandão, o Botafogo, ele negociou com o jogador, ele tinha interesse no jogador, o jogador se interessou pelo Botafogo, eles entraram num acordo, o jogador faz os exames e já nos acréscimos o Botafogo decide não contratar o jogador. Na minha opinião, a forma como o Botafogo procedeu nesse caso foi muito ruim, né? Ou então ele esperou demais para tomar uma decisão. Então o Botafogo ele demorou, né, para dizer que não quer mais o Fernandão. E aí, em última análise, o CEO ele vetou a contratação, que na minha opinião está correto. Jogador de 34 anos só pode jogar em novembro, tem a questão do doping. Então, o cenário que é o Botafogo hoje, o CEO tomou uma decisão acertada. Aliás, na minha opinião, o Botafogo nem deveria ter começado essa negociação. Eu já começo por aí. Agora tem a questão aí da posição do Botafogo. Em nenhum momento o Botafogo
disse em nota oficial que está ou não negociando com o Fernandão. Ou seja, tudo que é falado em revelia, entende-se que o Botafogo está lá negociando com o Fernandão. E de fato estava. Ao final disso, o que ficou na história é que o CEO vetou o Fernandão. O que de fato também houve. Agora, isso gera um desgaste desnecessário dentro do Botafogo, que na minha opinião foi o próprio Botafogo que não soube se comunicar mais uma vez, apesar de estar melhorando demais a comunicação com a entrada dessa gestão. O Botafogo ele tenta cada dia melhorar a sua comunicação, mas a interpretação que dá é essa. O torcedor ele fica naquele vendo as informações de onde vem, né? E no final o que chega para o torcedor é que o CEO vetou a contratação do Fernandão. E aí volta aquela história toda do Freeland com o CEO e tal, que isso já é um assunto resolvido dentro do clube. Internamente, você tem ali a cúpula, a alta cúpula ali do Botafogo, né? Aquele quinteto, né? Vamos colocar ali Durcésio, Vinícius, o CEO, o Jorge Braga, o Freeland, essa galera tá unida ali, tá em prol, não tem muita desavença. Existem discordâncias, mas não tem muita desavença. Agora a gente sabe, de uma maneira geral, que tem muita discordância dentro do Botafogo em outras instâncias, né? Eu espero que isso não atrapalhe o Botafogo. Portanto, galera, a decisão do CEO, na minha avaliação, foi acertada, tá? Ele olhou para os números do Botafogo e tomou uma decisão que, se o Botafogo tivesse tomado isso, por exemplo, nos últimos 30 anos, fatalmente a gente não teria essa dívida de R$1 bilhão que a gente tem hoje, né? Então é muito importante aí você ter dentro da gestão o cara que fala não. Normalmente o cara que fala não é o cara que todo mundo não gosta, né? Mas é necessário. Ah, Rafa, mas o CEO acerta sempre? Não. Vou dar um exemplo que, na minha opinião, foi um erro, foi um acerto e depois foi um erro. A demissão dos funcionários do Botafogo. O Botafogo ele demitiu funcionários em massa, cerca de 100 funcionários, né? Na minha opinião, decisão acertada. Por quê? Porque o clube olhou para o número. O CEO, o profissional, ele olha para o número. Eu tenho uma despesa que eu não posso gastar, eu vou reduzir. E reduziu. Isso tá certo. Agora, o errado nessa história é que você não teve tempo de avaliar quem são os profissionais que ficaram e os que foram mandados embora, e a tua necessidade. Então, o Botafogo, por exemplo, mandou muito profissional embora. E muito profissional importante para o Botafogo. Vou dar um exemplo aqui. O rapaz que cuida da piscina do Morisco. É um exemplo simbólico aqui para vocês entenderem. Ele ganha lá um salário baixo. Mas se não tiver esse profissional cuidando ali da piscina diariamente, colocando cloro, cuidando da bomba e tal, aquele equipamento ele vai depreciar. Então a depreciação desse equipamento é muito maior do que você pagaria tendo um funcionário trabalhando no Botafogo. Portanto, eu acho que num primeiro momento a decisão foi acertada e num segundo momento, em uma avaliação mais profunda, o Botafogo vai entender que vai precisar de alguns profissionais para fazer o clube andar e nas outras esferas, nas outras camadas. Portanto, galera, eu avalio hoje a postura do CEO, a chegada do CEO ao Botafogo como muito boa, muito bom para o Botafogo, porém, a gente precisa aí entender algumas questões aí dentro do clube. Acho que a política atrapalha demais o Botafogo, não só a política de governo que está na gestão, mas o entorno atrapalha também demais. É muita gente falando muita coisa e pouca gente fazendo pelo clube, tá? Então, antes de envolver aí, misturar os assuntos, quem está falando é o nosso amigo Rafael aqui. Valeu, galera, um abraço a todos, fogo neles.